Mudança no BPC é proposto na emenda 6 na MPV 1023. O que é, gente, essa medida provisória 1023? É aquela que restringe novamente o BPC, né? Que em algumas situações, devido à crise da Covid-19, o INSS poderia conceder o BPC até meio salário mínimo, né? E agora voltou ao critério anterior por medida provisória, né? De 1/4 do salário mínimo. E todos nós sabemos, né, gente, que isso é totalmente injusto. Mas antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se porventura você gostou do vídeo, comentar o que você pensa sobre essa questão de critério de renda. Lembrando, gente, que o INSS, ele pode, digamos assim, cortar um benefício, né, se ele não está dentro dos critérios de renda. Digamos que o INSS descubra que um deficiente mora com os irmãos, né, e um deles recebe, digamos assim, 2 ou 3 salários mínimos. Aí a questão de renda eleva bastante entre os membros familiares e o INSS pode, de fato, cortar esse benefício. Eu falo, gente, pode, porque não é bem assim que funciona a situação. Recentemente eu conversava com um advogado amigo meu, ele falou para mim a seguinte situação: César, 1/4 do salário mínimo é praticamente quase que impossível o beneficiário do BPC cumprir essa regra. E o INSS sabe disso. Por isso, em muitas situações, lá o pessoal que trabalha lá dentro faz vistas grossas, porque senão cortaria mais da metade do benefício. Foi o relato desse amigo advogado que me confessou, né? Mas, gente, a medida provisória a 1023, que trata desse tema novamente, só para você ter uma ideia, já tem 90 emendas. E a grande maioria das emendas quer mudar o critério, gente. Não aceita 1/4 do salário mínimo. Quer que volte para meio salário mínimo, como foi feito. Vocês lembram que no ano de 2020 foi aprovada uma lei, inclusive foi publicada no Diário Oficial da União. Mas o que aconteceu? O TCU contestou, porque os parlamentares não mostraram da onde sairia o dinheiro para pagar o BPC. E aí, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro vetou, né? Vocês lembram que, primeiramente, para situar vocês aí, né? O Congresso Nacional aprovou, né? Era 1/4 do salário mínimo, subiu para meio salário mínimo a renda. O presidente Jair Bolsonaro vetou, ou seja, não aceitou. O tema voltou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional derrubou o veto. Aí sim entrou o TCU para acudir o presidente Jair Bolsonaro. E daí, né, teve um combinado aí que ia subir gradualmente a questão da renda, mas aí foram para o Supremo, né? O pessoal do governo não se contentou, levou para o STF, Gilmar Mendes deu uma canetada lá e digamos assim, fez com que a lei não entrasse em vigor. A lei existe, mas não está valendo. E aí o presidente Jair Bolsonaro, no apagar das luzes do ano passado, o que ele fez? Porque devido à pandemia, como frisei no começo do vídeo, dependendo a situação, poderia chegar até meio salário mínimo para conceder o BPC. E aí o presidente Jair Bolsonaro, tempo de apoiar os beneficiários do BPC, dizer não, agora eu vou regulamentar para meio salário mínimo em 2021. Não, ele mandou uma medida provisória restringindo novamente o BPC para 1/4 do salário mínimo. E aí, essa medida provisória está lá no Congresso Nacional, já recebeu 90 emendas e a maioria delas propondo que volte novamente a meio salário mínimo. E aí, gente, tem uma emenda aqui que eu achei bastante curioso e eu quero compartilhar com você que está aí do outro lado. O autor dessa emenda é o Isalci Lucas, senador lá do Distrito Federal, né, do PSDB. Gente,
ele propôs, né, fazer o aumento de renda escalonado, ou seja, todo ano subir um pouquinho. Por exemplo, ele propõe que nesse ano de 2021 fique num quarto de salário mínimo, que segundo ele, né, que o Brasil já está endividado devido à Covid, usou um monte de argumentos, né, para defender que esse ano se mantenha um quarto de salário mínimo para a concessão e manutenção do BPC, né? Um quarto de salário mínimo é quanto hoje? R$ 275. E aí, no ano que vem, que é o ano de 2022, aí subiria para um terço, ou seja, subiria um pouquinho mais, e já no ano de 2023, aí sim iria para o teto, como está previsto naquela lei que está suspensa por medida judicial, né? Subiria para meio salário mínimo. Né? Isso tudo, gente, está lá dentro da medida provisória 1023 e a emenda é a número 7. Dá uma conferidinha lá para você ver, né? Ler o texto na íntegra para você ver. E, gente, existe muitas emendas. Por exemplo, o senador Romário fez emenda lá pedindo que volte para meio salário mínimo. O senador Telmário Mota também pediu. O senador Paulo Paim também pediu que volte novamente para meio salário mínimo. Ou seja, vários deputados também vão nesse sentido. Mas enfim, gente, tomara, né? Tomara que volte a meio salário mínimo. Por quê, gente? Porque muitas pessoas que hoje não conseguem a concessão do BPC, poderá entrar, né? Muitos deficientes hoje, por causa do critério de renda, infelizmente, não têm direito ao BPC. E quanto, gente, voltar a comentar mais uma vez. Lembrando que esse tema divide muitas opiniões. Todo mundo sabe que o governo tem interesse de antecipar novamente o 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Inclusive, especulou-se que poderia ser agora em fevereiro e março. Pelo visto não vai ser, né? Mas há outros que falam, não, o governo pretende antecipar a primeira parcela até agosto, né? Vamos ver o que acontece. Mas o Paulo Guedes, gente, ele volta novamente a defender a antecipação do 13º para aposentados do INSS, né? Olha, ó, o Paulo Guedes voltou a falar que pode antecipar o 13º salário dos segurados do INSS nesse ano. A fala aconteceu após reunião com Arthur Lira, né, presidente da Câmara. Né? Ele volta novamente, né? Porque, gente, eles estão muito alinhados, né? Agora o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco do Senado, eles estão tendo conversa literalmente quase que todo dia, né? Com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do governo Bolsonaro. E inclusive, gente, também está sinalizando a volta do auxílio emergencial. Isso é um tema, eu diria para você que está me acompanhando nesse momento, que está mais fácil do auxílio emergencial voltar do que o 13º ser pago por esses dias, né? Porque todo mundo sabe que o governo pretende sim pagar mais 3 parcelas de auxílio emergencial. Só que não vai ser para todo mundo. Antigamente, vocês lembram, foi pago para 66 milhões de pessoas. Agora não, vai pagar para 30 milhões de pessoas e o valor está estipulado em R$ 200. Gente, eu fico me perguntando aqui, tudo subiu, né? Vocês viram, a gasolina subiu novamente, o gás de cozinha subiu novamente, tá tudo subindo. E aí, ao invés do governo manter em R$ 300 o auxílio emergencial, que já é pouco, vai abaixar isso para R$ 200. Inclusive, o governo quer que aqueles que recebem o Bolsa Família não entrem automaticamente nesse novo auxílio emergencial, que vai mudar até o nome, né, gente? Eu já trouxe essa matéria no dia de ontem explicando para você. E aí, gente, a pergunta que não quer calar, né? Será que quando o governo vai liberar a primeira parcela do 13º salário? Por que eu digo que é um tema que gera muita polêmica? Porque muitos
aposentados do INSS defendem a antecipação e outros não, outros já falam, se antecipar o 13º salário vai ser igual ao ano passado, né? O final do ano vai ser uma ceia de Natal pequenininha, magrinha, né? Sem o 13º. Muitos defendem que seja como sempre foi no mês de agosto e setembro e depois novembro e dezembro. E você, quer que o 13º seja antecipado ou você prefere que seja pago no fim do ano? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Um abraço, fui e até a próxima.